Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana, nós vamos estudar simetria, tá bom? Tá aqui, simetria, a apostila já está pronta, baixem lá a apostila para a gente fazer esse estudo acompanhando a apostila, como eu sempre falo, e no final tem aquela atividadezinha que vocês vão fazer e entregar para mim, beleza? Vamos direto ao ponto que nós vamos tratar de simetria nessa aula. Nós vamos definir simetria, nós vamos falar sobre o eixo de simetria, o famoso eixo de simetria. Nós vamos falar sobre simetria nas coisas, nos objetos, nas figuras, tá bom? Nós vamos também dar ênfase a alguns tipos de simetria, as mais conhecidas, translação, rotação e reflexão. Tá bom? Então, eu convido vocês para essa aula de hoje, que é uma aula bastante agradável de entender e ela vai ser muito útil para o nosso dia a dia, ok? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Simetria. Vamos definir o que é simetria. Acompanha comigo essa leitura para que a gente possa compreender o conceito de simetria. A simetria, gente, é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Eu vou sublinhar isso aqui, que isso é muito importante, gente. Olha, ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Agora, dá uma pausazinha e olha para essas duas figuras que eu coloquei aqui. Olha. Percebe que existe uma linha imaginária aqui entre eles? O que ele está falando? Que quando você traça essa linha imaginária, que adiante a gente vai ver que isso aqui se chama eixo de simetria, quando você traça essa linha imaginária em um objeto e que você consegue dividir ele em duas partes, que quando você sobrepõe uma na outra, ou seja, quando você dobra e uma sobrepõe na outra, isso quer dizer que aquele objeto, gente, ele tem a simetria em seu eixo que o divide, beleza? Então é isso que o texto está querendo dizer. Então vamos adiante. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. Vamos adiante. Aqui, vamos dar alguns exemplos. Exemplos de simetria. O nosso primeiro exemplo aqui, gente, é a foto dessa igreja aqui. Por que essa igreja é um objeto, uma estrutura simétrica? Porque, observa comigo, gente, se eu traçar uma linha imaginária aqui, gente, é lógico que uma linha imaginária perfeita, você vai perceber que essa parte aqui, se eu dobrar essa figura, essa parte aqui, ela vai sobrepor perfeitamente essa outra parte aqui. Beleza, gente? Então, essa parte aqui, x dobrada, ela iria sobrepor sobre essa outra parte aqui, asterisco. Entende? Então, quando isso acontece, quer dizer que a figura, ou a estrutura, ou o objeto, ele é simétrico. Beleza? Vamos adiante. Próxima figura, borboleta. Veja, claramente aqui você percebe que se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, você vai dividir a borboleta em duas partes. Quando você sobrepõe uma parte à outra, você vai ver que elas vão se casar. Beleza? E mais uma figura aqui, que eu quero exemplificar, que é um exemplo clássico aqui, o corpo de uma pessoa. Certo? Isso é um exemplo clássico, gente, de simetria. Se você ficar diante de um espelho, você vai analisar que o seu corpo é uma estrutura totalmente simétrica. Beleza, gente? Você vai imaginar uma linha passando por você, uma linha vertical, e você vai ver que essa parte aqui, se ela for dobrada sobre essa, ela vai sobrepor perfeitamente. É lógico que aqui a gente está falando de uma pessoa normal. Por exemplo, isso não iria funcionar com uma pessoa que nasceu deficiente ou perdeu algum membro do seu corpo, tá bom? Então, isso a gente não está levando em conta isso, mas está falando de uma pessoa
normal, tá bom? Então, observa aqui que se eu traçar uma linha imaginária aqui, tanto no homem quanto na mulher, você vai perceber que existe uma simetria perfeita no corpo do ser humano, ok? Agora, gente, eu convido você agora para dar uma olhada ao redor de você e começa a observar a vida um pouco diferente a partir de agora. Começa a observar os objetos que estão ao teu lado, ao teu redor e percebe que muitos deles eles são simétricos. A gente sabe que outros não serão, mas muitos deles são simétricos. Deixa eu olhar aqui o que eu tenho ao redor de mim. Vou pegar aqui, por exemplo, o copo que eu estava tomando água. Olha só. Se eu passar uma linha imaginária aqui, percebe que esse copo ele é simétrico. Então, todas as vezes que a gente falar agora que um objeto é simétrico, que uma figura é simétrica, então a gente está analisando isso, que se eu passar uma linha imaginária passando pelo centro dele, ele vai ser dividido em duas partes, que quando você dobrar uma sobre a outra, elas vão se casar, beleza? Então a gente vai levar essa figura de linguagem até o final da nossa aula de hoje. Vamos pegar outros exemplos? Aqui, ó. Esse produto de limpeza aqui, se você passar uma linha imaginária nele, você vai ver que ele é simétrico. Aqui, ó, o meu adoçante, que eu estava tomando um cafezinho, percebe isso, gente? O mouse, gente, olha só, simétrico, tá vendo? Teu celular, que você está com ele exatamente essa hora, ele é simétrico. Agora, observa esse objeto aqui, o meu grampeador. Ele não é simétrico. Você não consegue passar uma linha imaginária aqui, seja ela na horizontal ou vertical, que você vai dividir ele em duas partes que possam dobradas se casar. Ok? Então, a gente vê que tem muitos objetos também que eles não têm simetria. Ok, pessoal? Vamos seguir adiante. Nós vamos agora falar um pouco sobre simetria nas letras e depois nas figuras, beleza? Vamos adiante. Simetria nas letras. É possível encontrar diferentes simetrias em algumas letras do alfabeto. Vamos dar aqui alguns exemplos. A letra A. Por que a letra A ela é simétrica? Olha só. Aqui aparece o nosso famoso eixo de simetria, tá bom? Esse eixo aqui é um eixo vertical e quando você traça ele, você divide a figura em duas partes semelhantes e daí essa figura ou essa letra ela é simétrica, sim. Vamos para a próxima. A B. A B, ó, a linha imaginária, o eixo já é na horizontal. E você percebe aí também que ele consegue dividir a figura em duas partes semelhantes. Então, também é simétrica. Agora, olha essa letra aqui, a J. Veja que você não consegue traçar nenhuma reta aqui, seja ela vertical ou horizontal, que vá dividir essa figura em duas partes, que possa ser sobreposta. Então, o J ele não é simétrico. Percebe isso? Simples, está vendo? Muito simples de entender esse conteúdo de simetria. Vamos agora, gente, exercitar. Vamos exercitar isso que a gente viu até então. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Juntos. Para cada situação abaixo, procure identificar se há simetria nas letras, traçando o eixo de simetria na horizontal ou na vertical. Vamos lá. Primeira letra, o Y. Você acha que o Y é simétrico? Sim ou não? Claro que é, né, gente? Olha aqui, ó. Vou passar aqui, ó, o eixo de simetria aqui, ó. Beleza? Então, sim, é simétrico, sim. Certo? Aqui eu estou tentando fazer esse trabalho em cima dessas ferramentas do PowerPoint, que não é o ideal, mas em casa você faz com a réguazinha, tudo direitinho, que vai dar tudo ok. Então, por favor, me perdoe
porque os traços aqui não estão saindo perfeito. Vamos adiante. O K, gente, o K, ele não é simétrico. Olha só, se eu passar aqui na horizontal ou na vertical, você não vai encontrar simetria nessa letra. Beleza? Adiante. O X é simétrico? Sim, sim. Olha só. Seja o eixo imaginário na horizontal ou na vertical, perdão, aqui, ó, ou na vertical, você vai ver que vai dar certo sim. Que ela obedece aos critérios de simetria. Beleza? Vamos adiante. O T também, gente, é simétrico. Olha só. Simetria perfeita, tá bom? Com o eixo na vertical. Próxima letra, o O. O O também, ele tanto tem simetria se você traçar o eixo na vertical, quanto na horizontal. Beleza? E finalizando, o G não é simétrico. Beleza? Por que não é simétrico? Olha só, só passar o eixo aqui, ó, seja nesse sentido ou nesse sentido, você vai ver que você não encontra simetria nessa letra. Beleza, pessoal? Na apostila de vocês estão lá outras letras do alfabeto para que vocês possam traçar o eixo de simetria, acompanhando essa linha de raciocínio aqui, tá bom? Vamos adiante. Simetria nas figuras. Vamos observar agora nas figuras. É possível encontrar diferentes simetrias em algumas figuras também. Olha lá, o coração. No coração, nós temos simetria? Claro que sim, aqui, ó, o eixo aqui na vertical, e a gente percebe que essa figura representando o coração, ela é simétrica sim, certo? Detalhe, o coração do ser humano normal, aquele de carne e osso, você for observar uma foto dele, ele não tem simetria, né? É uma estrutura um pouco diferente, ou totalmente diferente dessa que a gente costuma desenhar, beleza? Mas vamos adiante. O que importa aqui é a figura que a gente está representando. Está aqui essa figura geométrica, que também ela é simétrica, tanto no sentido horizontal quanto no vertical. E aqui nós temos a nuvem, representando uma figura que não é simétrica. Certo? Se você olhar para o céu, eu acho que é muito difícil mesmo você encontrar uma nuvem que possa ser simétrica, viu? Muito difícil. Mas está aí o desafio, se você quiser se divertir, comece a olhar para o céu a partir de agora para ver se você consegue encontrar alguma simétrica, bate uma foto e talvez encaminha para mim, beleza, gente? Mas vamos adiante, vamos ao que interessa. Vamos exercitar isso aqui agora, do jeito que a gente exercitou as letras. Exercício. Mais uma vez, para cada situação abaixo, procure identificar se há simetria nas figuras, traçando o eixo de simetria, seja ele horizontal ou vertical. E se tiver ambos, nós vamos fazer, beleza? Está aqui esse triângulo. Esse triângulo tem simetria? Claro que tem, né, gente? Olha só. Se traçar aqui o eixo de simetria, ele vai dividir de forma perfeita ambos os lados. Agora, gente, um detalhe, viu? Se esse triângulo fosse equilátero, vamos relembrar o que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem os três lados com medidas iguais. Certo? E os seus ângulos são de 60 graus. Lembra disso? Então, em um triângulo equilátero, você teria três eixos de simetria. Se você fosse dividir ele tanto assim quanto nesse sentido, acompanha aqui o vermelhinho, ó, quanto nesse sentido, você ia encontrar simetria nas três dimensões que você
nas 3 divisões, melhor dizendo, que você fez, beleza? Não é o nosso caso. Esse nosso triângulo aqui, o texto não fala nada sobre ele, mas pela estrutura ele está mais para isósceles do que para triângulo equilátero. Mas no equilátero você encontrar 3 eixos de simetria, ok? Vamos adiante. Tá aqui essa figura aqui representando, sei lá, tá parecendo um jarro, né? Ela tem simetria? Tem. Aqui, ó. Simetria. Sim, sim. Tem sim. Vamos adiante. Aqui nós temos essa figura aqui, que é uma seta direcionando para os 2 sentidos. Olha, essa figura aqui, ela tanto tem simetria na horizontal quanto na vertical. Tá bom? Insisto no que eu vou dizer. Essas linhas têm que ser feitas bem feito, viu? Bem feito. A ferramenta aqui não me dá condições, mas tem que ser feito traçado bem direitinho. No mesmo exercício que está na apostila, eu quero que vocês tracem ele bem direitinho com o lápis, caneta, mas use régua, tá bom? Eu sempre falo isso na sala de aula. Vai traçar uma reta, use régua. E a nossa última figura, essa figura aqui, gente, não tem simetria. Por que não tem simetria, gente? Porque, olha só, ela perdeu essa pequena dimensão aqui. Ela perdeu. Então, se você dividir aqui e for sobrepor uma na outra, ela não vai casar, né? Não vai colar uma na outra. Então, essa figura aqui não é simétrica, ok, pessoal? Da mesma forma que nós fizemos com as letras, nós vamos fazer também com as figuras. Vamos exercitar lá na apostila. Abra lá a apostila, que tem um monte de figura que eu separei para vocês. E vocês vão exercitar isso traçando o eixo de simetria. Beleza, pessoal? Tranquila a aula, né? Bastante gostosa de estudar. Interessante. Mais uma vez, observa o teu mundo ao redor agora. Procura observar os eixos de simetria nas coisas, tá bom? Certo? Daí você vai estar fazendo matemática no teu dia a dia. Vai estar contextualizando a matemática no teu cotidiano. Beleza, gente? Vamos adiante agora, nós vamos falar sobre alguns tipos de simetria, que é rotação, translação e reflexão. Para isso, nós vamos usar a ferramenta GeoGebra mais uma vez para auxiliar nossas aulas, ok? Vamos lá. Vamos prosseguir, pessoal, direto ao ponto. Tipos de simetria na matemática. Nós temos aqui a simetria de translação, a simetria de rotação e a simetria de reflexão. Nós vamos analisar cada uma dessas, ok, gente? Então acompanha comigo direitinho. Vamos começar com translação. Lê comigo aqui, olha. Translação. Transladar um objeto significa movê-lo sem girá-lo ou refletir. Acompanha. Cada translação tem um sentido e uma distância. Ó, então aqui, ó. Essa figura aqui, ela representa exatamente a translação de um objeto qualquer, tá bom? Você percebe que o F saiu daqui e se deslocou para frente, mas não mudou sua posição. A posição dele é a mesma, do jeito que ele estava, foi deslocado, tá certo? Sem ele rotacionar nem nada, beleza? Então isso se chama transladar. Professor, só poderia ter essa translação só pode acontecer para frente? Claro que não. A gente vai ver que pode ser para qualquer sentido, para cima, para baixo, para trás, para frente. Agora, ele não pode perder sua posição original. Beleza? A gente vai ver isso nos exemplos. Então, está aqui, ó, no nosso dia a dia, um exemplo clássico de translação. Está aqui uma carta de baralho. Né? Essas figuras aqui, ó, foram todas transladadas de um canto para o outro e não perderam sua posição original. Outro tipo de simetria, gente, que a gente vai falar aqui é sobre a rotação. Rotacionar um objeto significa girá-lo ao redor de um ponto. Cada rotação tem um centro e um ângulo.
gente vai entender isso melhor, pessoal, quando a gente tiver um pouco mais na frente trabalhando com GeoGebra, tá bom? Isso aqui vai ficar muito bem claro para você. Então, aqui, ó, tá aqui a figura representando a rotação. Veja que, diferentemente desse, ó, essa figura ela foi rotacionada. O F estava de cabeça para frente, para cima, e depois ele foi rotacionado, ficou de cabeça para baixo, tá bom? Aqui, ó. E um exemplo clássico tá aí, uma flor no dia a dia. Tá? Exemplo aqui de rotação. Ok, gente? Adiante. Reflexão. Reflexão. Refletir um objeto significa produzir sua imagem no espelho. Cada reflexão tem um eixo, né, entre aspas, a linha do espelho. Certo? Olha, a melhor análise que a gente pode fazer de reflexão é exatamente a figura do espelho. Quando você está diante de um espelho, você está se refletindo no espelho. Certo? Por isso que daí vem a ideia de reflexão. Beleza? Está aqui a figura representando a reflexão, tá bom? Está aqui o F. Veja que o F, a reflexão do F é exatamente o F apontando de frente para ele. Certo? E está aqui uma imagem representando essa ideia de reflexão. Beleza, gente? Coisa que a gente faz todos os dias da gente, né? Está diante do espelho fazendo alguma coisa. Então, a ideia de reflexão. Beleza? Nós agora vamos, gente, para o GeoGebra para entender, compreender cada um desses tipos de simetria. Beleza? Então, vamos lá, vem comigo que a gente vai se aprofundar um pouco nisso aqui. Bom, aqui estamos com o programa GeoGebra aberto. Você percebe aqui que eu criei essas figuras aqui para que a gente possa fazer a translação desses objetos aqui. Tá bom? Então acompanha comigo, tá bom? Que isso aqui é bastante interessante. Você possa compreender o conceito em sua essência. Translação. Ó, gente, o que eu quero fazer? Eu quero transladar esses objetos aqui. Então, ó, para a gente fazer isso no GeoGebra, eu vou primeiro selecionar aqui a ferramenta que eu estou precisando aqui. Vou fazer a translação desse objeto aqui. Olha, eu quero transladar esse objeto para que ele saia daqui e venha até aqui. Olha só. Percebe, gente? Veja que ele não rotacionou, ele não ficou de ponta cabeça. Do jeito que ele estava lá, ele veio para cá. Percebe isso? E mais ainda, gente. E mais ainda. Tudo o que eu proceder desse objeto aqui, ele vai ter reflexo lá, tá vendo? Olha só. Entende isso? Beleza? Toda a reflexão que eu fizer aqui, toda alteração que eu fizer aqui, vai ter reflexo no de baixo também. Beleza? Vamos fazer o mesmo com essa próxima figura aqui. Vamos fazer a translação. Perdão aqui. Perdão. De novo aqui. Eu quero deslocar ou transladar essa figura para que ela saia daqui e venha para cá. Olha só. Percebe isso? Isto é fazer a translação de um objeto, beleza? E nós vamos fazer a mesma coisa com essa seta. Ó. Pegar ela aqui, tirar ela daqui e quero que ela se desloque daqui um pouco aqui para frente. Ó. Olha só. Beleza? Tranquilo isso? Espetáculo, né? Então, mais uma vez, ó, toda alteração que eu fizer, essa aqui vai ter reflexão na de lá. Beleza?
toda alteração que eu fizer aqui vai ter reflexão na outra. Beleza? Ficou mais claro a ideia de translação de um objeto. Vamos para a próxima. A gente agora vai falar sobre... vamos ver aqui. Só um instante. Vamos falar sobre rotação. O que é rotacionar um objeto na simetria? Rotacionar já está dizendo. A gente vai dar um giro nesse cara. Beleza? Então vamos pegar aqui essas três figuras também que eu já tinha criado antes e vamos fazer a rotação dela. Que é o seguinte, para rotacionar um objeto usando GeoGebra, eu primeiro tenho que selecionar a figura que eu quero, a ferramenta, eu quero rotacionar este objeto em torno desse ponto. Aí ele pergunta, você quer rotacionar quantos graus? 45, ele já dá como sugestão 45, mas pode ser qualquer ângulo aqui. Eu vou botar aqui, eu quero rotacionar esse cara em 60 graus. 60 graus. Aí ele pergunta mais ainda, em que sentido? Anti-horário ou sentido horário? Faz, você que escolhe, mas aqui eu vou deixar no anti-horário mesmo e dou um OK aqui. Olha lá, gente, tá vendo? Rotacionou. Saiu daqui e veio para cá. Beleza? E da mesma forma que o outro, todo procedimento que eu fizer neste aqui vai ter reflexo no de baixo, tá vendo? Ó, olha lá. Beleza? Mesma coisa vai acontecer aqui. Vamos fazer aqui outra rotação. Eu quero rotacionar, olha só, vou fazer aqui. Eu quero rotacionar esse objeto em torno desse eixo. Perdão, esqueci de selecionar a ferramenta. De novo aqui, rotacionar. Rotacionar. Eu quero rotacionar esse objeto em torno desse ponto. Aí que eu vou colocar, sabe quanto, gente? Propositalmente 180 graus. No sentido, vou deixar assim, anti-horário. Olha o que vai acontecer. Percebe? Ele saiu daqui ó, e rotacionou 180 graus. Beleza? Tranquilo. Aí. Olha só. Olha lá. Vamos para o nosso último exemplo aqui, de rotação. Eu vou aqui, mais uma vez, escolher a ferramenta de rotação. E aqui eu vou rotacionar. Pensa comigo. Vou fazer aqui um procedimento e depois tu vai pensar comigo, tá bom? Eu quero rotacionar esse objeto em torno desse ponto. Professor, pode ser só esse ponto? Não, o que você quiser aqui. Você que escolhe o ponto. Eu vou rotacionar esse objeto em torno desse ponto e vou colocar aqui 360 graus. Você já imaginou o que, é que vai acontecer? Vou dar um OK aqui. O que foi que aconteceu aqui? Aparentemente nada, né? Mas perceba uma coisa, pessoal. Se tu rotaciona um objeto em 360 graus, para onde é que ele vai? Para o mesmo local. Então, o outro objeto ele foi rotacionado assim. Veja que ele ficou mais escuro. Só que ele está em cima do outro. Beleza? Ele sobrepôs o outro. Então, está corretíssimo. Eu vou agora fazer um pouco diferente. Vou dar um Ctrl Z aqui. E vou fazer um pouquinho diferente. Vou rotacionar esse mesmo objeto aqui. Vou rotacionar ele no mesmo ponto. Agora não vou botar 360 graus. Eu vou botar 350 graus. Para que a gente perceba que ficou bem próximo. 350 graus. E o sentido eu vou deixar assim mesmo. Olha só. Olha lá, tá vendo? Ele rotacionou 360 graus, ficou bem próximo do 360. Beleza? Aí ele parou exatamente onde ele está agora aqui. Olha para cá. Ok?
E mais uma vez aqui, ó, todo procedimento que eu fizer neste aqui tem um reflexo no outro. Beleza? Tá claro isso? Beleza! Estamos encerrando a nossa aula. Vamos agora para o nosso terceiro caso, que é rotação, perdão, nós vamos agora falar sobre reflexão. Agora respira fundo, que a reflexão aqui eu dividi em duas partes, né, para que você não confunda, tá bom? Eu já vi bastante questões, principalmente no Enem, trabalhando sobre a reflexão, e muitos alunos eles se confundem um pouco na reflexão. Porque na reflexão, gente, você tem que ter muita atenção o que ele está querendo. Existe uma reflexão com relação à reta, mas também existe a reflexão com relação ao ponto. E toda vez que tu estiver diante de uma reflexão, tu tem que prestar atenção numa coisa, ou imaginar uma coisa. Ele vai dar o reflexo como se ele estivesse num espelho. O que vai acontecer do outro lado é como se você estivesse diante de um espelho, é como se a figura estivesse diante de um espelho. É como se o objeto estivesse diante de um espelho. Vamos imaginar aqui momento a momento. Acompanha comigo. Primeiro eu vou fazer a reflexão, pessoal. Eu vou fazer a reflexão com relação à reta. Então aqui eu vou selecionar a minha ferramenta. Vou fazer a reflexão com relação a uma reta. Acompanha comigo. Eu quero reflexionar este objeto. Acompanha o mouse, viu? Dá uma olhada. Com relação a essa reta aqui, olha. Você imagina o que vai acontecer? De novo, quero reflexionar este objeto com relação a essa reta aqui, olha. Então, vou fazer reflexão deste objeto com relação, vou tocar na reta, olha, a essa reta. Olha lá o que aconteceu. Percebe? Isso é a imagem que seria se esse objeto estivesse no espelho, um diante do outro. Aconteceria isso aqui. Entende isso, gente? Quer ver ficar mais claro? Vou dar um Ctrl Z aqui e vou primeiro traçar uma reta aqui. Ó. Lembra que eu fiz o reflexo com relação a essa reta que faz parte do próprio objeto. Agora eu vou fazer com relação a uma reta que eu mesmo vou criar. Vou criar aqui uma reta. Beleza? Criar aqui uma reta, olha. Está aqui uma reta criada. Uma reta qualquer. E agora eu vou fazer mais uma vez essa reflexão. Eu quero fazer a reflexão desse objeto de novo, agora com relação a essa reta que eu criei. Olha o que é que vai acontecer. Está vendo? Percebe? Aqui a anterior ficou agarradinho no outro e agora não. Ele se separa por reflexo dessa reta aqui. Imagina, gente, que essa reta aqui é exatamente o espelho. Ó. O espelho que está reflexionando uma imagem à outra. Beleza, gente? E daí, gente, ó, todo aquele procedimento que a gente fez no outro acontece aqui também. Ó, tá vendo? Todo reflexo de um, todo procedimento que eu fizer no de cá vai reflexionar no outro, ok? Aqui, ó. 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 Beleza? Ok? Tudo bem. Para encerrar a nossa aula, a gente agora vai falar sobre reflexão com relação ao ponto. Isso aqui eu considero, talvez, o caso mais difícil entre eles, né? Porque você tem que ter muita atenção aqui o seguinte. Quando você faz a reflexão com relação a essa reta aqui, você está imaginando que essa reta aqui seria o espelho, beleza? Mas quando tu vai fazer essa reflexão com relação ao ponto, aí já fica meio que... Ele faz uma manobra lá que se você não tiver uma certa atenção, você pode ficar um pouco confuso. Então, qual é a dica que eu te dou? Vamos ao exemplo, eu vou te explicar. Acompanhe aqui comigo.
Eu quero fazer a reflexão agora com relação ao ponto aqui. Fiz com relação à reta, agora vou fazer com relação ao ponto. Eu quero fazer a reflexão deste objeto com relação a esse ponto. Você imagina o que vai acontecer? Olha lá. Olha o que aconteceu. Vou subir aqui para você ver um pouquinho. Olha o que aconteceu, gente. Tá vendo? Por que isso aconteceu assim? Porque ele ficou de ponta cabeça e apontado para lá. Você tem que imaginar aqui o seguinte, gente. O programa não me permite riscar. Mas veja, você tem que imaginar que o espelho ele está exatamente... Acompanha o mouse aqui, viu? Nesse sentido aqui, ó. Na diagonal aqui, ó. Imagina que o espelho está olhando, está nesse sentido aqui, ó. Então, o que reflete nele é exatamente essa imagem aqui. Percebe? Então, é isso. Vamos pegar em outra posição para que você perceba. Então, closei aqui. Vamos de novo fazer a reflexão desse objeto agora. Eu quero primeiro criar um ponto. Eu vou criar um ponto. Eu vou criar um ponto aqui, ó. E vou fazer agora a reflexão. Eu vou fazer a reflexão desse objeto com relação a este ponto. Olha lá. Tá vendo? Vou pegar aqui essa ferramenta e subir um pouco para que vocês percebam. Tá aí, ó, gente. Percebe? Imagina, ó, que o espelho está aqui, inclinado aqui, ó. Tá? Onde o mouse está correndo. Então, a reflexão seria essa. Beleza, gente? Então, é isso, gente. Essa aula que eu estou abordando para vocês em cima de simetria. Volto a dizer a vocês, é um assunto bastante cobrado hoje, principalmente no Enem. Então, vale a pena você estudar. Vale a pena você ver, rever este vídeo. Tá bom? Se tiver dúvida, pergunta para mim lá no Zap. Tá bom? Vou estar à disposição de vocês. E bons estudos. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau para vocês.